Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, de Vasco da Gama 4, Boa Vista 1, mais uma bela atuação do Vasco, que eu vou começar falando um pouco já de campeonato e classificação. É uma galera alvoroçada aí pela sequência de 3 vitórias, goleada do Vasco, porém, o Vasco tá meio que na berlinda para a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. E eu vou explicar rapidamente por quê. Com a vitória, o Vasco pula da quarta para a terceira colocação, mas tem Volta Redonda em quarto com 1 ponto a menos e o Botafogo, quinto colocado, com 1 ponto a menos também. Batendo a madeirinha aqui, se o Vasco empatar ou perder contra o Flamengo no domingo e Volta Redonda e Botafogo vencerem, o Vasco sai do G4 e restará apenas uma rodada. E tanto o Botafogo como o Volta Redonda jogam contra equipes de menor investimento do Rio de Janeiro. Feito esse breve registro para vocês da situação de campeonato, vamos falar da partida de hoje. O Vasco começou o jogo um pouco disperso, com 3 minutos ali. O Vasco poderia ter tomado um gol de cabeça de um cruzamento lateral e teve um gol corretamente anulado já com 3 minutos. Passada essa mini ressaca de começo de jogo, o Vasco entrou na partida e foi dono do jogo. Com 10 minutos já sai o primeiro gol do Vasco, um passe errado do Eric Marcos. O Vasco, numa característica que tem sido a tônica da temporada até aqui, uma pressão pós-perda e uma intensidade muito forte. O Alex Teixeira rouba essa bola, dá no Pedro Raul. Pedro Raul já domina, ajeita, bate no canto, sem chances para o goleiro do Boa Vista, inaugura o placar. E o que a gente imaginava, bom, Boa Vista, lanterna do campeonato, 2 pontos ganhos, o Vasco vai fazer um jogo tranquilo. E realmente o Vasco vinha fazendo um jogo tranquilo. Faz o segundo gol pouco depois, numa tabela bonita entre Alex Teixeira e Pedro Raul, e se imaginava que o jogo seguiria tranquilo. E aqui vai um breve comentário bem por cima. O Vasco hoje, por 2 oportunidades, ia dando sopa pro azar. Numa oportunidade, esse azar aconteceu. O Jair erra um passe muito simples, passe que não é característica do Jair errar, dá a bola no pé do adversário, o Boa Vista vem na espetada e acaba fazendo o gol. 2-1, você fica um pouco apreensivo porque mais uma bola vadia dessa pode acabar o adversário achando um gol de empate. E o Vasco rapidamente entrou no jogo, fez o terceiro, fez o quarto, mas já enquanto estava 4-2, de novo, pela tranquilidade, o adversário frágil, o Vasco ciente de que já tinha vencido a partida, o Rodrigo, que fez mais uma vez uma excelente partida, poderia ter ficado marcado por mais um lance de displicência, dando gol para o time adversário. Ele foi dar um passe de letra, onde ele poderia ter feito uma jogada simples. O passe foi curto, o Volta Redonda rouba a bola de forma inacreditável, uma bola cruzada no segundo pau. Salvo engano, foi o Marquinhos, o lourinho do Boa Vista, perde um gol, que era mais difícil ele perder o gol do que ele fazer. Ele conseguiu perder o gol. Então fica essas breves registros aqui, que o Vasco tem que estar ligado o jogo inteiro, porque foi assim que o Vasco tomou um gol contra o Fluminense, um gol antológico do Germancano, um momento ali de deslize, o time acabou dando um gol para um jogador letal, coisa que o Boa Vista não tem. Mas já estou emulando o Campeonato Brasileiro, porque o próprio Paulo Brax, e foi uma pergunta que eu fiz para o técnico Maurício Barbieri aqui na coletiva, por mais que se queira classificar, ser campeão carioca e ir mais longe possível, a diretoria do Vasco trata o estadual como laboratório e preparativo para o brasileiro. Então, jogando contra adversários mais fortes, você não pode cometer esse tipo de erro, porque senão vai ser saco, coisa que aconteceu com o Germancano. Feito esses breves registros, vamos falar um pouco das coisas positivas. O Vasco tem, independente das peças em campo, a exceção foi o jogo do Volta Redonda, o Vasco vem apresentando um bom futebol. Óbvio que você pega o jogo do Inter de Miami, o jogo do River Plate, pra cá, o Vasco já é um time fisicamente muito inteiro. O Alex Teixeira é um jogador mais intenso, consegue pegar a bola, dar as arrancadas. O Puma joga quase 90 minutos subindo e descendo. O Piton hoje foi substituído. O próprio Barbieri falou que ele pediu para ir para o jogo, mas ele já era dúvida para a partida pela gastroenterite. Ele pediu no intervalo para sair, que não estava legal. Mas você vê que o Vasco tá inteiro fisicamente. O próprio Jair, eu ressaltei isso nos primeiros jogos, ele estava jogando visivelmente fora de forma e o Jair já parece estar
no melhor da sua forma física. E uma coisa interessante, o Barbieri tem oscilado a maneira de jogar. O jogo do Resende, ele fez um jogo quase que a partida inteira com uma linha de 3, o Rodrigo fazendo um terceiro zagueiro, jogando com o Jair na frente dele, os dois laterais por dentro, os pontas espetados, e o Alex Teixeira naquela partida praticamente não era meia, ele jogava escorado dentro da área ao lado do Pedro Raul. O Vasco fez isso em momentos da partida, contra uma outra equipe pequena que eu não me recordo bem se foi o Nova Iguaçu, variou. Hoje, por exemplo, ele jogou num 4-3-3 com o Rodrigo de primeiro homem, o Alex Teixeira de meia pela esquerda e o Jair como meia pela direita. Esse tripézinho aqui emulando que joga o Real Madrid, por exemplo, o primeiro volante profissional e dois volantes meias saindo, que normalmente era Kroos e Modric, com Casemiro por trás. E hoje o Alex Teixeira parece que ele se achou nessa posição. Contra o Fluminense, por exemplo, o Barbieri mete um time de garoto por dentro, Barros, Rodrigo e Galaza, e o Alex Teixeira de ponta, posição que nós já havíamos chegado num consenso de que não dava muito mais para ele pela questão física. Ele teria que ser mais esse meia e jogar por dentro, mas ali foi inclusive a melhor partida, ou a partida que a galera começou a falar, pô, o Alex Teixeira tá diferente para essa temporada. Já contra o Botafogo, ele muda de novo, ele volta a jogar por dentro. Então o Barbieri tem mudado o Alex Teixeira de posição, ora como um meia articulador por dentro ao lado do Jair, às vezes como ponta de lança, chegou naquele esquema saindo com a linha de 3, jogando como praticamente um segundo atacante ao lado do Pedro Raul, na ponta esquerda contra a equipe, por exemplo, do Fluminense. Então ele tem variado tanto o jogador de posição, o Galarza joga contra o Fluminense como volante, por dentro. Já contra o Botafogo, ele joga de ponta e o Alex Teixeira vem por dentro. Então ele mudou alguns jogadores de posicionamento e mudou também a forma do time jogar. Um 4-3-3, um 4-2-3-1, um 3-5-2 praticamente. Ele chegou a jogar assim também, então ele tem variado, e independente da formação, seja ela de escalação ou de formação tática, o Vasco mantém um padrão. E o Barbieri foi questionado em um dado momento na coletiva se essa equipe que ele repetiu, que foi a que venceu o trem e hoje é uma boa atuação contra o Boa Vista, é a equipe, entre aspas, considerada ideal, o que ele tem de melhor. E ele mesmo já aproveitou o gancho para ir um pouco além. Olha, eu não gosto dessa maneira de pensar, não. Eu acho que não existe escalação ideal. Eu monto meus times de acordo com o adversário, com circunstância de momento. Então o próprio Maurício Barbieri deixou claro aqui que ele vai ser um treinador, que ele vai mudar a escalação, que ele vai mudar esquema tático e às vezes vai ter até o mesmo time em campo, que foi o jogo do Botafogo e do Fluminense, mas mudando talvez jogadores de posição. Então é um técnico que se mostra muito inteligente, que ele monta suas equipes de acordo com o adversário e ele tem mantido um desempenho. É importante a gente fazer um parêntese aqui de que, à exceção os clássicos, o Vasco pegou adversários muito frágeis. Então não é porque o Vasco jogou muito bem esses jogos que vai vir um brasileiro agora com o Atlético Mineiro fora, Palmeiras em casa, São Paulo, Bahia, que o Vasco vai manter. Porém, a gente fica com o jogo do Fluminense, que o primeiro tempo o Vasco foi muito superior, e o segundo tempo, onde saiu os gols do Fluminense, foi um jogo igual, onde a diferença do jogo foi a atuação do Fábio e também do Jean Mancano. O jogo do Botafogo, eu gosto de deixar ele um pouco com um parênteses, se é assim que a gente pode dizer, porque o Botafogo já com 10 minutos tinha -1 e já com 30 e poucos minutos -2. Então até os elogios para o jogo do Botafogo tem que ser ponderado. Mas o Vasco vem apresentando bons jogos. E uma mudança drástica que você pode perceber, o torcedor do Vasco passa a vir ao estádio confiante. Pô, hoje é o Boa Vista. Pô, menos de 4 hoje eu não comemoro. A galera já vem assim. Ano passado, ano retrasado e para trás, irmão, a gente tem ganhado Boa Vista hoje, mesmo cagar 1 quilo, uma bola vadia, um pênalti, uma falta do Nenê no gol. Hoje não, o Vasco pega equipes de menor investimento, a gente quer pelo menos uma goleada, porque o torcedor passa a confiar no time. Ainda fica-se com o pé atrás nos clássicos, e o Vasco surpreendeu muito o jogo dos 2 clássicos. E eu acho que o approach final, se assim a gente pode dizer, vai ser o clássico de domingo. Não sabemos ainda qual o Flamengo vai a campo, o Flamengo vindo de um título, o Flamengo somando 3 percas de títulos de forma consecutiva, com um treinador talvez até demitido, a gente não sabe, a pressão do lado de lá é muito forte. Um jogo onde o Flamengo tem a oportunidade de tirar o Vasco do G4 e quem sabe
tirar o Vasco das finais do estadual. Então eu vejo um jogo que vai ganhar um peso muito grande. O Vasco precisa ganhar o jogo para se manter dentro do G4 e se classificar. E um Flamengo que, dependendo do jogo de quarta-feira e o jogo até do próprio domingo contra o Vasco, uma perda de um título na quarta, uma derrota para o Vasco no domingo, pode virar uma evolução muito forte. Então vejo um jogo de domingo com um peso muito grande para ambas as equipes. Então é isso. Gostaria de pontuar também: o Alex Teixeira vem numa crescente, mais uma vez mostrou um ótimo desempenho, um jogador que está mais leve, está mais solto, marcou um belo gol hoje novamente. E o Pedro Raul, que foi o grande assunto depois da partida contra o Trem, teve de 7 a 8 oportunidades na partida, hoje precisou de menos oportunidades para marcar 2 gols. Então eu sempre deixo claro, foi muito bem no jogo, não é algo definitivo, se foi mal na partida também. E eu confio muito na qualidade do Pedro. E o Pedro vai ser um jogador que vai agregar e ajudar muito para o Vasco no decorrer da temporada. Mas acredito que ele também tirou um pezinho com esses 2 gols marcados. Então é isso, bela vitória do Vasco, algumas ponderações eu fiz. O jogo de domingo é um jogo muito importante, mas que o torcedor tem que ter frieza. Ganhou, não vamos ser campeão brasileiro, vamos para a Libertadores nesse ano. Se perder, idem. Então é um jogo que a gente tem que mais uma vez ter como um laboratório, e se Deus quiser, o Vasco conseguir os 3 pontos e classificar para as finais do estadual, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e amanhã, próximo do meio-dia, a gente chega com a nossa primeira edição. Valeu, fui!